Bem-vindo ao canal Operações Estruturadas à Prática. Sou Marcelo Rodrigues, investidor há mais de 16 anos no mercado de opções. Meu perfil é compra Tesouro Direto e usa como garantia em operações com opções. A meta é de 1 a 3% de rentabilidade adicional em cima do patrimônio total. Essa meta é contada anualmente. E tem sido atingida aí, graças a Deus. Hoje a gente vai falar da rentabilidade lá do nosso grupo de estudos, lá onde a gente está operando exclusivamente as vacas. Estamos fazendo alguns testes lá, mas os testes, infelizmente, não têm dado certo e ainda bem que é teste, né? Se a gente jogasse na realidade, podia estar comendo o lucro das vacas, né? Que tem sido sensacionais aí. Antes disso aí, pessoal, deixa o like no canal do YouTube. Se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe. Se inscreva aí no nosso canal público lá do Telegram. O link está aí na descrição do vídeo. Quem quiser participar do nosso grupo privado, onde onde eu compartilho como aula, né, como educacional, a minha estratégia em real time. Eu compartilho a entrada e compartilho quando executou, que valor executou, a boleta, a hora que executou, e compartilho a saída, quando eu vou sair e quando sair realmente, que valor eu saí. Então, essas entradas são feitas através de análises diárias, né? Às vezes, mais de uma vez a gente analisa o mercado, porque o mercado flutua, a situação muda, né? Porque a gente opera no curto prazo, né? A gente opera aí no máximo aí 15 dias e então o mercado muda muito rapidamente. Então a gente tem que estar bem ligado e é essa parte que a gente faz lá no grupo. Vale ressaltar, pessoal, que tem que ter margem, e a margem é de cada um. Eu considero a margem para o grupo de estudo de R$100.000. Pelo volume que eu opero, vocês podem tirar a conclusão, né? Por exemplo, tem que ter mais ou menos 100 mil, mais uns 50 mil de reserva, né? Para uma operação de emergência. Então, se eu opero 2 mil e 4 mil nas minhas vacas, se o cara tem 15 mil, ele vai poder operar 200 e 400 só. Se ele tem 1,5 milhão, ele vai poder operar 20 mil e 40 mil nas vacas. Então, eu arredondei para ter essa noção, mas não sou responsável por margem de ninguém, até porque não tem como controlar. Cada um tem um relacionamento com a corretora diferente, cada um os ativos são diferentes, tem CDB, tem fundo imobiliário, tem os COI da vida aí, que alguns servem de garantia, e alguns não. Então não dá para a gente fazer uma mentoria de margem, felizmente. Cada um tem que cuidar de si aí. O operacional não é tão complexo, né? E outra coisa que tem risco que a gente tem que falar é a volatilidade. Volatilidade, o ideal seria você fazer com a volatilidade alta para montagem, né? Já que você fica mais vendido. E
desmontar com a volatilidade baixa. Mas aí, isso daí, se você ficar esperando isso daí, você não opera. Então você tem que meter a cara e operar do jeito que tiver, desde que tenha stop, né, e tenha uma análise segura, né. O dia que acontecer isso, de você conseguir montar com a volatilidade alta e sair com a volatilidade baixa, certamente você vai ter um rendimento fantástico. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Já aconteceu aí umas semanas atrás aí, de a gente conseguir isso daí, mas é raro. O normal é conseguir o que aconteceu na semana passada. Outra coisa é o cisne negro e branco, né? O cisne negro e branco é a hora que o mercado subir 10% aí, ou cair 10%. Se está aqui no 170, se subir 10%, vai para 187. Daí, no 187, você vai estar aqui. Só que você vai ter que ficar bem esperto para conseguir sair mais ou menos por aqui, que você não vai ter muito problema saindo por aqui. O cisne negro, cada dia que passa, ele fica mais suave, né? Mesmo que acontecer, ele não vai te pegar. Então, por quê? Porque se passou, o mercado ficou de lado aqui, tem problema nenhum. O cisne negro, 99,9%, ele não acontece, mas nesse 0,01 que acontece, costuma quebrar investidores desavisados. Por isso que é importante você operar do lado de pessoas que entendam do mercado, porque, por exemplo, eu vou dar um alerta lá, falar assim, porra, cai no mato, sai fora. Vocês, mesmo que vocês não estejam nas vacas, vocês vão estar naquele alerta de fugir para as montanhas, né? Vocês vão conseguir sair de outras operações, né? Que vão ficar muito ruins, né? Com o cisne negro ou o cisne branco. O cisne que costuma acontecer mais é o negro, né? Então nós já falamos da rentabilidade aí, que teve alta consistente, é muito legal, pessoal. Agora, o que a gente teve na semana passada? Teve R$ 420 que a gente ganhou na semana passada, que no meu método, na minha medida, né, que tem ótimo, bom, razoável, regular e ruim, isso daí seria de razoável para bom. Veja aqui que a gente fez 32 operações, ganhou metade delas e conseguiu tirar a graninha aí do mercado. No mensal, pessoal, a gente conseguiu ganhar aqui R$ 2.108. A gente executou 114 operações, conseguiu ganhar 52% das operações. Vejam a consistência do negócio, pessoal. Então, a gente ganhou na semana, ganhou no mês e nos 3 meses. Nos 3 meses aqui a gente ganhou R$ 10 mil, que em cima dos 100 mil ou dos 150 mil, é mais fácil jogar em cima dos 100 mil.
tá dando aí uma boa rentabilidade, está dentro do que a gente espera ganhar, muito próximo do teto, né, de 3% em cima do patrimônio total. Então, bem legal também. Fizemos 338 operações. Vejam que o número de operações é alto. Por que é alto? Porque a gente agride o mercado direto, né? Então, a consistência é ótima. E agora, para a semana que vem, a gente tem vaca aqui 167, 165, vaca 166, 164, vaca 163, 160. Essas vacas aqui, uma serve de proteção para a outra, até chegar nessa daqui que protege mais as outras duas da frente, né? O que acontece do lado do put aqui subiu. Subiu, nós vamos tentar agredir aqui o 68, 170. No lado da call, a gente tem vaca aqui hoje no 177, 180. Uma vaca com bom stop gain. Todas essas daqui tem stop gain, pessoal. Algumas têm um stop gain menor, outra maior, mas todas têm. Essa análise de stop gain a gente faz todo dia. A hora que a gente vê a volatilidade subir e perder o stop gain, a gente começa a dar o alerta, falar, a operação está ficando perigosa. Então a gente tem que fazer algum ajuste nela para melhorar a nossa segurança, né? Isso é uma análise diária. Então, não pode fazer e deixar lá. A operação é ativa. O operador ele tem que ser ativo, não como ativo, pessoal, não se liga lá e fala assim, não, Marcelão falou, ativo tem que ficar colado no PC. Não, tem que ficar colado no PC, não, tem que olhar umas 2, 3 vezes por dia. E agir, né? A hora que precisar agir. A hora quando eu der o alerta que tem que agir, porque senão vocês veem eu ganhando e as operações de vocês não dando lucro, né? Eu vivo uma vida normal, 10 horas eu entro, eu olho o mercado. Se eu não tenho nada o que fazer, eu fico até olhando o mercado. Faço a minha avaliação. Se eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer normalmente, sem ficar colado no PC. Vou na academia e tal, vou fazer compra com a esposa, vou comprar alguma coisa, caminhar. Então, a gente vive uma vida normal, não é ficar colado no PC. E o investidor também pode fazer a mesma coisa, né? Não precisa ficar ligadão. Então, só que a hora de agir tem que agir. Só que não dá para mim falar também, que hora que vai agir, que hora que não vai agir, porque a volatilidade, a quantidade de DU, ela muda, não tem como ficar prevendo qual que vai ser o manejo ideal. Nunca que é o mesmo manejo, exatamente o mesmo manejo, porque a volatilidade nunca é igual e o prazo de DU, de vencimento, também não é igual, sempre o mercado se mexe em dia diferente, em hora diferente, a volatilidade muda em dia diferente e em hora diferente. No nosso operacional, as horas fazem efeito. É por isso que ela é tão segura também, pessoal, porque a gente sabe controlar
essas grandezas, né? Lógico, a gente não tem bola de cristal para falar, não, se acontecer isso, faz isso, mas você olhando o que está acontecendo, você faz uma avaliação bem rápida e já sabe o que tem que fazer. Então vamos voltar lá, né? Como a gente disse aqui, o esqueleto de tudo é uma operação que nem essa daqui. Na operação da semana que vem, na quinta-feira, a gente montou esse esqueleto aqui. Ontem a gente já agrediu, fez mais 2 vacas de put, se eu não me engano. Não, acho que foi na quinta-feira a gente fez uma outra vaca e ontem fez outra vaca de put. Porque o mercado subiu, a gente conseguiu fazer. Não conseguiu fazer a da call. A da call a gente conseguia fazer vaca de defesa. Ou seja, uma vaca acima dos 180 aqui. Mas para a gente ainda não interessa isso daí. A gente podia até fazer porque não chama margem, né? Porque no caso lá, você está carregado aqui de vacas desse lado, isso eu posso falar, que não é controlar a margem, né? Se você está carregado de margem aqui, você está usando aqui margem para cacete, aqui, acho que uns 70 mil aqui de margem, acho que uns 60, 70 mil. Se você faz mais 2 vacas aqui de call, continua sendo 70 mil. Não vai chamar a margem dos dois lados. Nas vacas, elas chamam de um lado só. Por quê? Porque é só uma que vai sofrer risco, né? Vai ocorrer risco nela. Então, quando você está cheio de vaca aqui, você pode... se o mercado cai amanhã, você pode meter 2 vacas aqui tranquilo que a margem vai ser exatamente igual a que já estava. Então, isso daí é importante falar. Muita gente não sabe, né? Então, o que acontece? A estrutura é bem simplesinha, é essa daqui. O que importa é a análise quando o mercado flutuar, né? Que nem sexta-feira subiu, a gente fez uma análise e viu que era possível fazer as vacas de put usando como defesa a vaca anterior, né? Então a gente fez uma pirâmide ali. Conforme o mercado for atingindo, você vai encerrando as vacas mais ATM. E você tem a segurança de ter uma vaca de proteção lá embaixo, tudo azedar. Se o mercado cair 5%, por exemplo, você sabe que você tem uma vaca lá embaixo lá que vai te defender as vacas que por acaso pular o stop num cisne negro, né? Então, era isso daí, pessoal, que eu tinha para vocês. Não se trata de recomendação, eu já falei os riscos, né? Sou bem honesto nisso daí, mas também sou bem honesto em mostrar a consistência do operacional, né? E nos 3 meses aí a gente tem ido muito bem, até nos últimos 6 meses aí a gente tem indo bem. Quando a gente começou realmente a fazer só as vacas, né? Eu peguei e falei assim, eu tô com os módulos B1 da vida, os booster horizontal, as telade, só que o mercado flutuando demais, o que acontecia? Eles sugavam o lucro das vacas. Aí eu falei, fiz o cálculo, isso daí que você tem que enxergar. Eu olhei ali e falei, cara, mas
tá compensando mais ficar nas vacas solitárias que ficar defendendo os booster horizontal de linha. Não, não tem essa de honra, não. É dinheiro. O que está dando mais. Eu olhei o booster horizontal de linha, estava dando lucro, sim. Você conseguia, mas você passava um mês ralando nas vacas, tal, para defender e ganhar uma grana. Ganhava dinheiro, sim. Atingia a meta, sim. Só que daí eu enxerguei que, pô, eu tô passando calor para defender com as vacas. Aí eu comecei a calcular o que eu estava ganhando na semana com as vacas. Daí deu um mês, eu calculei o que eu podia ter ganho nas vacas e o que eu ganhei no módulo B1 e no booster horizontal. Cara, aí eu vi que eu ganharia mais nas vacas sem os boosters, sem os módulos B1, sem as telagens. Cara, falei assim, para mim, eu não tenho operação de estimação. Para mim é grana no bolso que importa. Então, vou encerrar o que tiver e vou começar só as vacas. E foi a melhor decisão que eu tomei. Por quê? Porque agora eu opero tranquilo, uma margem bem tranquila, bem baixinha e, e não tomo calor, né? De o mercado dar aquelas flutuadas violentas que a boba ainda dá. Você está com uma operação lá na série G e S ou H e T, porque você já rolou ela, por exemplo, e o mercado, você está no 170 mais ou menos, o mercado vai para 190. E você está lá longe, cara. Daí você está tendo um suador para defender aquele módulo V1, aquele booster que está lá longe lá. E você está se estressando para defender aquele cara lá. Sendo que você podia estar fazendo a mesma coisa sem estresse, né? Porque a vaca seria curta e enfiando dinheiro no bolso, pô, não se preocupando com série T, nem H, nem S, nem G. Isso que é bem legal, pessoal. Então, a- antigamente, quando a Bova 11 oscilava R$ 5 para cá ou R$ 5 para lá, em 2 meses, dava tempo de você fazer as coisas, né? Defender. Agora não tem mais, porque isso daí ela movimenta numa semana e daí já te ferra. E, e as defesas suas já ficam ineficazes, né? Mesmo você defendendo e defendendo bem e tirando grana do mercado, a grana que você tira do mercado vai para defender aquela operação que está te dando calor. Então, não compensa, por enquanto, fazer isso aí. A não ser que é um caso bem especial que eu ainda não vi. E eu estou acompanhando todos. E a gente está testando algumas no grupo lá. Só que não tem dado certo ainda, como as vacas, né? Então, se você está tranquilo, operando as vacas e ganhando grana, tranquilinho, toda semana, sem estresse, não compensa você pegar e caçar rolo, caçar sarna para se coçar.
com essas operações aí, que são boas, mas tem que ter um cenário favorável para você ganhar grana. Você pode até ganhar mais grana que a vaca, mas o trabalho vai ser muito maior, pessoal. Então, era isso daí. Deixa o like no canal aí. Compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva aí no canal do YouTube. Se inscreva lá no nosso grupo público do Telegram. O link está aí na descrição do vídeo. Lá tem várias pessoas lá experientes que ajudam também. Tem mais de 1000 pessoas lá. E eu também posso ajudar no que puder as pessoas que estão aí querendo avançar mais nos estudos aí de opções. De opções dá para ganhar dinheiro sim, mas não do jeito que mostram por aí. Esses cursos que mostram por aí, até alguns sistemas aí robotizados que mostram por aí, que cobram muito caríssimo aí por estruturas que procuram estruturas aí, procuram bem a montar a estrutura, até monta bem, mas e para sair depois da hora que dá errado. Essas ferramentas vão ajudar você a sair, vão ajudar você a manejar a hora que deu errado? Não. Essas mentorias que tem por aí de grupo e que tem, e a maioria são essas ferramentas automatizadas, vão te dar suporte para manejar a hora que der errado. Essas ferramentas aí vão fazer uma análise de mercado todo dia da sua estrutura em particular ou da estrutura em particular que eles fizeram e vão falar qual o cenário, o que precisa ser ajustado e qual que é o risco daquele momento. Não vão. Isso daí, para falar isso daí, só uma pessoa mesmo que conheça e opere o mercado, que esteja na pele operar no mercado. E é isso que o nosso grupo privado tem. O pessoal pode até não conseguir acompanhar tudo que tem lá, mas tudo que eu falei aqui tem lá no grupo lá, e não tem nada que no mercado que seja parecido com o que eu faço lá nesse grupo lá, que mostra em real time aí as operações. Então, vale muito a pena assinar o canal aí no nível Expert, ou fazer por Pix. O Pix está aí na descrição. E testa. Se não gostar, sai. Mas eu tenho certeza que vai gostar. Valeu, pessoal. Até mais.